Olá pessoal, aqui é o Tenente Ricardo, eu sou psicólogo do Centro de Assistência Bombeiro Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre um assunto que, se a gente fosse parar para pensar, a gente teria dias para falar sobre ele. O assunto é pessimismo. Então, para começar a falar sobre o pessimismo, é importante a gente tentar definir exatamente o que a gente está querendo dizer quando a gente fala dele. Hoje em dia, pela psicologia, o pessimismo é entendido como uma explicação, a forma ou o motivo pelo qual a gente entende que as coisas estão acontecendo com a gente. É possível a gente ter uma explicação negativa, pessimista, até para coisas boas. Por exemplo, vamos dizer que eu tirei 10 numa prova. Era uma prova difícil, eu fui lá e tirei 10. Eu posso, com uma visão pessimista, explicar para mim mesmo o motivo pelo qual isso aconteceu. Por exemplo, estava fácil. Por exemplo, o professor errou a minha correção. Ou então, é só dessa vez, da próxima vez eu vou me dar mal, foi uma situação apenas. Isso é uma explicação pessimista por uma situação boa que aconteceu. Qual que é a questão? A gente está vivendo um momento que é muito comum a gente tentar explicar ou tentar ter uma visão sobre o futuro, do que vai acontecer. E não é incomum, pela situação de estresse e de ansiedade que a gente está passando, como a gente já falou antes, a gente começar a ter visões muito negativas em relação ao que vai acontecer. Sobre o pessimismo, hoje eu queria falar de uma característica específica dele, que é a questão da temporalidade. Talvez vocês já estejam vivendo um pouco disso, né? Caramba, eu estou há tanto tempo com essa rotina diferente devido ao coronavírus, à Covid-19, que já parece que faz 6 meses que eu estou em casa. Caramba, parece que vai ser assim para sempre. E é esse parece que vai ser assim para sempre que começa a dar um desânimo, começa a dar um desespero, começa a diminuir um pouquinho a nossa moral. E é esse ponto específico que eu acho importante a gente tentar combater. Qual que é a ideia, qual uma estratégia que a gente pode ter para tentar lidar com esse tipo específico de pensamento? Mais uma vez, uma das estratégias que a gente tem é colocar em perspectiva. Isso também vai passar, gente. Isso é uma frase que quem me conhece de perto sabe que eu falo bastante. A ideia é que todo momento, tanto bom quanto ruim, eles vão passar. A gente está vivendo uma situação complicada, a gente está no olho do furacão, mas a tendência é que isso passe e a gente precisa colocar isso em perspectiva. A gente precisa entender que a gente está vivendo talvez o pior momento em relação a todas essas mudanças que estão acontecendo, mas isso também vai passar. É importante a gente começar a pensar, inclusive, quem sabe fazer planos. De maneira geral, a gente fala muito, né, sobre viver no presente, trazer para o agora. Talvez essa é uma situação que a gente precise ou que a gente mereça se jogar um pouquinho no futuro. Quando vier essa sensação de desespero, de desesperança, que tudo vai ser assim e nunca nada vai mudar, vamos lá, vamos fazer planos. O que vocês querem fazer quando isso tudo acabar? O que vocês querem fazer quando puderem sair de casa tranquilos? O que vocês querem fazer? Aonde vocês querem ir? Quem vocês querem encontrar? E o que vocês querem fazer com essas pessoas? Isso é uma forma de tentar sair um pouquinho desse momento específico que a gente está vivendo e jogar um pouquinho no futuro. Vamos tentar fazer esses planos, vamos tentar fazer esses projetos, vamos conversar com as pessoas, falando sobre o que a gente quer fazer com elas. A tendência é que com isso a gente consiga pelo menos vislumbrar um pouquinho de como é que vai ser esse futuro. A gente se joga um pouquinho lá na frente, a gente começa a viver um pouquinho esse futuro e pelo menos a gente vai ter a certeza, peraí, se eu consigo imaginar viver nesse futuro, se eu consigo fazer esse plano específico das coisas, projetos, ideias, vontades que eu quero ter, quando isso tudo acabar, é possível que isso acabe um dia. E parece uma coisa de maluco, né? Parece uma coisa muito simples. Eu tenho um pensamento específico que nada vai mudar, mas eu consigo fazer planos de o que eu vou fazer, o que eu quero fazer quando isso tudo acontecer, né? Quando isso tudo voltar à normalidade ou à nova normalidade, quando as pessoas estão falando. Isso não combina, esses tipos de pensamentos não combinam. E esses aqui são muito mais agradáveis. Os pensamentos dos planos, dos projetos, das ideias, das vontades são muito mais agradáveis da gente ter. A tendência é que isso aqui seja mais fácil da gente pensar e venha com um pouco mais de frequência e venha com um pouco mais de intensidade. Uma estratégia tão simples. Então, vamos combinar desse jeito. Quando vier o desespero, quando vier essa desesperança, quando vocês perceberem esses pensamentos pessimistas, vamos jogar um pouquinho no futuro. O que vocês querem fazer quando a gente conseguir voltar um pouquinho para a normalidade? Vamos ver se isso funciona. E ainda assim, mais uma vez, gente, em uma situação como essa, não é incomum a gente começar a ter pensamentos pessimistas ainda mais frequentes. Se a gente já tinha um viés um pouco mais pessimista antes, é possível que esses pensamentos venham com mais frequência. Na hora que vocês perceberem, gente, que não está sendo fácil, não estão conseguindo lidar
com todos esses pensamentos, ou que está sendo complicado aceitar que tudo isso está acontecendo, que essas mudanças estão acontecendo, e tem vindo tristeza, tem vindo desesperança, não deixe de procurar ajuda. O Centro de Assistência está à disposição dos senhores, a gente tem uma equipe, né, tanto interna quanto externa, que está pronta e preparada para poder ajudar nesses momentos complicados que a gente está vivendo. Não tem nada de errado em pedir ajuda. O errado é a gente ficar simplesmente vivendo esses pensamentos, esses sentimentos sozinhos. Contem com a gente, contem com o Centro de Assistência, nós estamos à disposição, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.